Oi gente, meu nome é Amanda, hoje eu vou contar o caso Gary Ridgway. Antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de pedir para que você clique no gostei agora no início do vídeo, que isso é muito importante. A gente tá na nossa semana de vídeos todos os dias, vocês não sabem o trabalho que essa semana tem me dado, então por favor, clique no gostei e se inscreva caso você não seja inscrito. O caso de hoje, assim como todos da nossa semana de vídeos todos os dias, é uma sugestão de um de vocês, então muito obrigada por ter sugerido esse caso. Eu espero que você goste. Se você aí tiver algum caso que você queira sugerir aqui pro canal, pode colocar nos comentários que eu vou trazer o mais rápido possível, tá bom? E é isso, vamos pro vídeo. Gary Leon Ridgway nasceu no dia 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City, Utah. Era o filho do meio de Mary Rita e Thomas Newton Ridgway. Ele veio de uma família humilde, onde seu pai era motorista de ônibus e a sua mãe funcionária de uma loja. Na sua infância, como na maioria dos casos, foi completamente conturbada, onde episódios de violência e abusos eram muito frequentes. A sua mãe mais tarde foi descrita como dominadora e agressiva. É dito que até os 13 anos de idade, Gary frequentemente urinava na cama e a sua mãe, pelo que eu entendi, como uma forma de humilhá-lo, fazia questão de lavar as partes íntimas do Gary depois de cada episódio. Então você imagina o constrangimento de ter que passar por isso depois de se tornar um adolescente e a sua mãe ainda persistir com esse tipo de comportamento. Posteriormente, ele disse a psicólogos que passou a desenvolver um sentimento conflitante de raiva e atração sexual pela própria mãe, além de também fantasiar sobre esfaqueá-la. Já o seu pai foi descrito como um homem violento que tinha costume de bater nos filhos como uma forma de educá-los. Ainda durante a adolescência, aos 16 anos, o Gary cometeu seu primeiro crime. Certo dia, ele pegou uma criança de 6 anos de idade, levou para uma floresta e o esfaqueou na região da barriga, ferindo as costelas e o fígado desse menino, dando como justificativa a curiosidade que ele tinha de qual seria a sensação de matar alguém. Felizmente, esse menino sobreviveu e mais tarde disse que depois que o Gary terminou de ferir ele ali na floresta, ele saiu dando risada. Por causa dessa infância e adolescência problemática, o Gary cresceu completamente perturbado. Ele tinha um QI bem abaixo da média e ainda sofria com dislexia, o que acabou fazendo com que ele só conseguisse se formar no ensino médio com 20 anos de idade em 1969. Em 15 de agosto de 1970, ele se casou com Claudia Craig, que havia sido sua primeira namorada. Depois disso, eles se mudaram para San Diego e o Gary ingressou na Marinha dos Estados Unidos e foi mandado para servir no Vietnã. Durante a sua carreira militar, ele desenvolveu o vício de se relacionar com garotas de programa e durante uma dessas relações ele acabou contraindo uma doença sexualmente transmissível, mas ainda assim permaneceu com as relações desprotegidas. Quando voltou aos Estados Unidos em 1971, ele descobriu que a sua mulher havia tido um caso e que estava morando com uma amiga e um colega de quarto, mas ainda assim até esse momento eles permaneceram casados. Ainda em 71, Gary voltou para Seattle e 5 semanas depois a Cláudia também voltou para lá. Já em Seattle, o casal tentou salvar o casamento, mas isso não deu muito certo e logo a Cláudia desistiu e voltou para San Diego, dessa vez para morar com um namorado com quem mais tarde se casaria. Em 2 de setembro, 5 semanas depois de sair da Marinha e 1 ano depois de se casar com a Cláudia, o Gary pediu o divórcio. Mesmo com a separação, é dito que o Gary ainda tinha um sentimento pela ex-mulher, embora falasse para as pessoas que ela tinha se mudado para San Diego para se tornar uma prostituta, o que era mentira. Em certo momento, ele conseguiu um emprego pintando automóveis, emprego esse que ele manteve por cerca de 30 anos. E mais tarde, em 1973, ele se casou novamente, dessa vez com uma mulher chamada de Marcia Winslow, com quem mais tarde, em 1975, teve um filho. Ao longo desse casamento, ele se tornou um fanático religioso, no entanto, continuou tendo relações
com as garotas de programa. Depois do nascimento do filho, é dito que o relacionamento dele com a Marcia já não era mais o mesmo, e mais tarde ela contou que o Gary se tornou um homem agressivo e que em determinado momento ele tinha tentado estrangulá-la. Ela conta que eles estavam voltando de uma festa na qual os dois haviam bebido, e quando eles chegaram em casa e ela saiu da van meio cambaleando, indo em direção à porta da casa, ela sentiu que alguém começou a tentar estrangulá-la. Sem perceber imediatamente que era o marido, eu acredito que ele veio por trás e ela não conseguiu ver quem foi que atacou ela. Quando o Gary finalmente resolveu soltar o pescoço dela, ele correu pro outro lado da van e tentou dizer que foi outra pessoa que tinha feito aquilo com ela. Algum tempo depois, em 1980, eles se separaram e em 21 de julho do mesmo ano, a Marcia pediu divórcio e uma ordem de restrição contra o Gary. Em depoimentos, suas ex-esposas e ex-namoradas disseram que ele era completamente viciado em sexo e exigia ter relações com elas diversas vezes ao dia, frequentemente em áreas públicas ou florestas. Dividido entre seus desejos e a sua convicção religiosa, o Gary passou a desenvolver uma relação de amor e ódio pelas garotas de programa. Ao mesmo tempo que ele reclamava da presença delas no bairro em que ele morava, ele ainda continuava sendo um cliente regular. Depois do término do seu segundo casamento, o Gary foi gradativamente se transformando num homem mais violento. Ele não aceitava o fracasso de outro casamento e passou a desenvolver um sentimento de raiva pelas mulheres. 2 anos depois do divórcio, em meados de julho de 1982, o corpo da primeira vítima foi encontrado flutuando no lago Grand River, no condado de King, em Washington. A vítima era Wendy Lee Caulfield, de 16 anos. Ela foi descrita como uma pessoa problemática que teve uma vida difícil antes de ser estrangulada até a morte com sua própria calcinha e ser jogada na beira de um rio. Sem muita evidência, esse assassinato ficou sem solução durante anos, e a pessoa responsável por esse crime foi apelidada pela mídia como um assassino de Grand River. A Wendy foi a primeira de aproximadamente 70 mulheres que viriam ser assassinadas pelo Gary ao longo de 20 anos. A maioria das vítimas eram garotas de programa ou meninas que tinham fugido de casa e trabalhavam ao longo de uma área da Pacific Ridgeway. Ele costumava abordar as meninas e mostrar uma foto do filho dele com o objetivo de fazer com que elas confiassem nele. Depois, ele as levava para sua casa ou para o caminhão que ele tinha e lá ele as estrangulava. As meninas tinham idade entre 12 e 31 anos e a grande maioria foi encontrada sem roupa, às vezes com as unhas cortadas e sempre em áreas arborizadas. Em alguns casos, o Gary voltava até onde ele tinha deixado o corpo e tinha relações sexuais com ele. Mais tarde, durante o depoimento, ele alegou que a necrofilia reduzia sua necessidade de cometer novos crimes e, consequentemente, as suas chances de ser pego. Com o constante desaparecimento das mulheres, a polícia organizou uma força-tarefa para investigar os assassinatos e identificar os possíveis suspeitos. 2 encontros que o Gary teve anteriormente com a polícia fizeram com que ele se tornasse um suspeito. No início da década de 80, ele foi acusado de agredir uma garota de programa em um local próximo onde várias vítimas haviam sido encontradas. 3 anos depois, ele precisou prestar um outro depoimento para a polícia, depois que o namorado de uma garota de programa identificou o caminhão do Gary como o último lugar onde a vítima havia sido vista antes de desaparecer. Ele, na ocasião, foi levado para interrogatório e concordou em fazer um teste de polígrafo e sei lá como, não faço a menor ideia, ele passou no teste e foi liberado por falta de prova. É dito que nesse momento da vida dele ele estava casado com uma outra mulher, ou seja, um terceiro casamento, dessa vez com uma mulher chamada de Judith Manson, e que ao longo do casamento, aparentemente por algum motivo, a frequência dos assassinatos diminuíram. Durante esse período, depois da polícia analisar o histórico de trabalho do Gary e perceberem que ele nunca esteve no trabalho nos dias em que as vítimas foram relatadas como desaparecidas, ele passou a ser um dos principais suspeitos do crime e foi colocado sob vigilância policial. Além disso, algumas garotas de programa deram a descrição de um homem que ficava ali passando pelaquela área, que combinava perfeitamente com a descrição do Gary. Em 8 de abril de 1987, o Gary foi levado outra vez para a delegacia, onde passou por um novo teste de polígrafo e concordou em dar amostras de cabelo e DNA antes de ser liberado novamente por faltas de prova. Acreditando que ele tinha enganado a polícia mais uma vez, a confiança dele aumentou muito e ele consequentemente ficou descuidado. E por conta disso, logo, ele voltou a matar.
Durante as investigações, para vocês terem uma noção de quão desesperada a polícia estava para tentar solucionar esse caso, eles aceitaram a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Ted Bundy, que era outro serial killer que estava no momento num corredor da morte por assassinar várias mulheres também. O Ted Bundy se ofereceu para tentar desvendar a mente do Gary, já que ele também era um serial killer e ele também matava mulheres, mas as informações que ele deu para a polícia, embora tenham sido interessantes, não ajudaram em nada. Em 2001, o DNA do Gary foi encontrado em 4 corpos e ele foi finalmente preso pelos assassinatos. Posteriormente, novas amostras indicaram compatibilidade do DNA do Gary com o DNA encontrado em outras 3 vítimas. Depois de preso, o Gary concordou em cooperar com as investigações para evitar a pena de morte. Durante meses, ele foi entrevistado pelos investigadores e forneceu diversos detalhes sobre os crimes que havia cometido. Durante esses interrogatórios, o Gary assumiu ter matado 71 mulheres. Posteriormente, em outro interrogatório, ele disse que foram 61 e, por fim, ele disse que só se lembrava realmente de 48 assassinatos. Em uma dessas confissões, ele admitiu que matou uma das vítimas enquanto seu filho, ainda criança, esperava ele dentro do caminhão na estrada. E quando ele foi questionado se ele mataria o filho caso ele descobrisse o que o pai estava fazendo, ele na mesma hora disse que sim. Ele ainda confessou que moveu alguns corpos para Oregon, ter plantado algumas provas falsas e ter cortado as unhas de algumas das vítimas depois de ser arranhado por elas com a intenção de atrapalhar as investigações. Em 2 de novembro de 2003, ele se declarou culpado e foi sentenciado a 480 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje, aos 72 anos, ele cumpre a pena na penitenciária de Washington. E o caso de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever. Essa semana de vídeos todos os dias está me dando um trabalho gigantesco, então eu peço para que você clique no gostei e se inscreva. No box de descrição vai ter um link com todos os canais parceiros aqui do canal que tratam desse mesmo assunto que eu, então talvez vocês possam gostar. Então fique à vontade para dar uma olhada se você quiser. E no final do vídeo eu sempre deixo uma playlist com todos os casos que eu já trouxe aqui pro canal. Como eu sempre falo, é um canal novo, mas já tem vários vídeos para você maratonar, então fique à vontade para você assistir se você quiser também. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero te encontrar amanhã para dar continuidade à nossa semana de vídeos todos os dias. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!